Olá pessoal, dando sequência aos vídeos sobre emagrecimento, eu achei importante eu falar com vocês da minha experiência pessoal com a dieta de baixa ingestão de carboidratos e com o jejum intermitente. Então, a primeira coisa que eu acho importante falar é o seguinte, é que eu quando era jovem, eu perdia peso com qualquer tipo de dieta. Podia ter carboidrato, podia não ter carboidrato, era super fácil. Depois dos 50 anos ficou bem mais complicado. E até uns 2 anos atrás, eu simplesmente não conseguia perder peso. Inclusive, eu tentei até fazer a dieta low carb, de baixa ingestão de carboidratos, isoladamente, e não funcionava. Funcionava muito pouquinho. Era muito esforço para pouco resultado. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi entrar de cabeça nesse processo. Como? No início do ano, eu peguei um feriado maior de 10 dias e resolvi me dedicar completamente a essa, não somente a fazer na prática esse tipo de alimentação, como também estudar mais profundamente e entender como é que isso funciona, tá? E foi uma coincidência que, nesse período, eu percebi que eu estava com um cálculo no rim. Percebi não, eu comecei a ter dores e dores e dores e não conseguia me mexer, não tinha posição para dormir. Eu fiz exames e eu estava com cálculo no rim. E aí eu resolvi conjugar as duas coisas. Eu resolvi conjugar o emagrecimento ou a dieta low carb com cuidar da minha saúde. E estudar para verificar se isso era possível, o que tinha uma coisa a ver com a outra. E uma coisa realmente tinha a ver com a outra. A primeira coisa que eu vi foram os erros que eu fazia, por exemplo. Os erros que eu fazia tanto na parte da alimentação, que eu não conseguia perder peso, foi quando eu introduzi o jejum intermitente, como também possíveis erros alimentares que me fizeram formar um cálculo no rim, pedra no rim. E a primeira coisa que eu verifiquei é um erro muito comum que as pessoas têm na alimentação, que ingerir excesso de cálcio e pouco magnésio. Isso foi uma primeira coisa. Então, no meu início da minha alimentação, eu já diminuí o cálcio e aumentei o magnésio. E aí eu descobri, estudando, como é relativamente fácil de eliminar um cálculo renal somente com alimentação. Para não dizer que é somente com alimentação, tá? Eu usei um medicamento da medicina chinesa que me ajudou. Mas eu falo para vocês que o que mais influenciou, o que mais fez o processo dar certo foi a minha mudança alimentar. Em algum vídeo eu posso falar em detalhes como tratar de cálculo renal com alimentação. No momento eu quero só mencionar isso. Mas, só para resumir, nesses 10 dias iniciais que eu iniciei esse processo de low carb com jejum intermitente, eu eliminei completamente o meu cálculo renal. Isso comprovado por exames, com alimentação. Então a primeira coisa é isso. E o importante é dizer que é o seguinte, aí eu descobri que a gente não vai perder peso para ficar saudável. É exatamente ao contrário. A gente vai ficar saudável e, em consequência disso, a gente perde peso. Então, isso que eu sugiro para vocês. Não se preocupem no início com a perda de peso. Se preocupem em regular a insulina, mudar o seu comportamento hormonal. E com o tempo, vocês ficando mais saudáveis, vocês naturalmente vão perder peso. Então vamos inverter essas coisas que é fundamental. E eu vou agora mostrar para vocês uma coisa que eu fiz que é radical e vocês vão entender. Eu estava 12 quilos acima do meu peso. Então eu resolvi pegar esses 12 quilos e colocar dentro de uma mochila e carregar para ver o que é isso, o que eu estava carregando 24 horas por dia. E agora eu vou mostrar para vocês isso. Olha aqui, essas garrafas aqui, elas têm aproximadamente 12 quilos. Gente, isso aqui é 12 quilos. Então isso aqui, até cerca de um ano atrás, eu estava carregando 24 horas por dia, subindo escada, descendo escada, caminhando na rua. 12 quilos. É coisa pra caramba, não é? Pois é. Experimentem isso, tentem isso. Isso tem um efeito muito... Vocês vão ficar muito impressionados.
Tá? E quando tira esse peso, imagina, isso tudo que eu tirei das minhas costas não, na minha barriga, no meu corpo inteiro, é incrível, tá? E uma das coisas que eu, como eu falei para vocês, que eu verifiquei, é que a dieta de baixa ingestão de carboidrato, low carb, sozinho não estava funcionando, ou funcionava muito pouco. E aí eu introduzi o jejum intermitente. E olha só, pessoal, como eu tinha 10 dias livres, eu resolvi entrar de cabeça. O que é entrar de cabeça? Eu já entrei no jejum intermitente fazendo só 2 refeições por dia. Na realidade, nesse período, um dos dias, por exemplo, eu não fiz nenhuma refeição. Para não dizer que eu não fiz nenhuma refeição, tomei um caldinho de miso, ingeri um kefir, algo quase líquido, quase nada, tá? Então, primeiro isso, é introduzir. Agora, eu entendo que vocês no dia a dia, para algumas pessoas pode ser difícil já de cara entrar para o jejum intermitente naquela janela que eu falei para vocês, ficar 16 horas sem comer e comer só no período de 8 horas. Vocês podem fazer isso progressivamente. Agora, quem tiver um feriado livre, uma coisa assim, que quiser já entrar de cabeça, também é perfeitamente possível, tá? Para mim foi bom. E foi bom porque, além de eu curar meu cálculo renal, nesse período eu emagreci de cara 4 quilos. Então já foi um incentivo tremendo para eu dar seguimento no processo. E o jejum intermitente, além de ajudar tremendamente na perda de peso, ele tem vantagens fisiológicas importantes. Uma delas é o seguinte: mata as bactérias nocivas. Quando a gente conjuga a baixa ingestão de carboidratos com o jejum intermitente, as bactérias que sobrevivem de açúcar, elas morrem. Porque, veja bem, uma bactéria, ela só sobrevive no intestino se a gente der a comida específica delas. Tem determinadas bactérias que elas vivem dos açúcares. E são bactérias nocivas que causam uma série de problemas digestivos, empanzinamento e etc. E também aquilo que eu já mencionei várias vezes, que é a mucosa que vaza. Tá? Uma outra coisa, o jejum intermitente permite o esvaziamento do tubo digestivo, um esvaziamento maior. Esse esvaziamento também é necessário para esse controle bacteriano. Na realidade, esse esvaziamento ele é algo natural, que deveria ocorrer à noite, sempre. A gente não deve comer de noite, e durante a noite é importante que o tubo digestivo esvazie totalmente, o mais possível, para que essas bactérias naturalmente sejam eliminadas, essas bactérias nocivas. E uma outra vantagem do jejum intermitente é que ele aumenta a testosterona e o glucagon, que é um hormônio que ajuda a diminuir o apetite. Então, veja bem, testosterona aumenta a massa muscular, então você vai poder perder peso e não ficar flácido. E o mais importante, 2 coisas importantes, não sei se é o mais importante, mas uma coisa muito importante nesse tipo de iniciativa é tomar uma decisão. Por quê? Vocês ficarem no meio termo é terrível, porque vocês vão estar se sentindo fazendo, vamos dizer assim, um tipo de sacrifício e não vão obter resultados. E mais ainda, nesse tipo de alimentação, principalmente no início, um pouco de carboidrato que a gente quebre a dieta pode comprometer todo o processo. Por quê? Porque até a insulina realmente baixar, qualquer carboidrato que a gente ingere, carboidratos, principalmente carboidratos com alto índice glicêmico, eles são capazes de fazer a insulina subir por até 72 horas, 48, 72 horas. Então basta dizer isso, porque se 2 vezes por semana vocês quebram isso, vocês comprometem o efeito dessa dieta por toda a semana. Então é fundamental tomar uma decisão e realmente ficar nisso até começar a ter um resultado consistente. Outra coisa que é fundamental é, antes de começar essa dieta, vocês terem todos os ingredientes necessários em casa. Por quê? Porque na hora que bater a fome, na hora que bater a vontade de comer, vocês vão ter a comida certa. Se vocês não tiverem isso sempre disponível, e mais ainda, não só ter em casa, como planejar um pouquinho. Você vai para o trabalho, você vai passar o dia fora, já planeja antes, já leva a sua comidinha, ou já procura verificar lugares que você possa comer. Isso é muito fácil, porque qualquer restaurante de quilo, você vai conseguir realmente compor um prato gostoso dentro desse sistema alimentar.
Então, assim, isso é um vídeo motivacional. Primeiro façam a experiência do peso. Olha só, estou carregando até agora 12 quilos, não está fácil. E planejem com cuidado e, aos pouquinhos, cada vez mais eu vou dar instruções para que vocês possam fazer isso. Uma das coisas, por exemplo, eu vou fazer uma lista de ingredientes, de alimentos que estão completamente dentro da dieta, eu vou comentar alguns deles e vou escrever mesmo. Vocês vão ter uma lista escrita na seção de comentários que vocês vão poder ter como referência para essa dieta. E eu sugiro que vocês já comprem todos esses ingredientes para que vocês possam fazer uma alimentação gostosa. É importante que seja saboroso. Isso vai motivar vocês também. Se vocês não tiverem a comida certa e gostosa, etc. tal, fica muito mais difícil. Então, mais uma vez, muito obrigado e deem sequência nisso aí, continue fazendo perguntas e compartilhando. E essa mochila tá pesada pra caramba, tá bom? Eu espero que vocês consigam tirar esse peso de vocês também. Até!